Olá, mandaleiros! Vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Marina e hoje eu vou falar sobre organização, né? Eu comentei nos últimos posts sobre esse tema, falando que eu tenho bastante dificuldade em ser organizada e manter, né? Ter constância em atitudes, ações organizadas, até organizar a própria vida, e, enfim, né? Tá tudo lá nos posts. E o que eu quero trazer aqui para vocês é algumas dicas, alguns exercícios e algumas reflexões de como a gente pode melhorar isso e mudar a nossa relação com isso. A primeira coisa isso é a gata. A primeira coisa é entender que ordem é uma base geométrica. Eu tenho certeza que sempre que eu escolhi a mandala, eu também estava buscando uma organização interna, né? Uma reestruturação do meu espaço interno. A ordem está relacionada à verdade, porque tudo flui quando tem ordem, quando tem uma dinâmica de cada coisa no seu lugar, né? Se você pegar, por exemplo, a constelação familiar sistêmica, ela reorganiza o campo sistêmico, morfogenético ali das pessoas, né? Se você pega uma mandala pessoal, a gente trabalha com a geometria sagrada, que realinha e reorganiza o campo de geometria energética, realinha os chakras. Tudo que tem relação com a ordem tem relação com equilíbrio e harmonização, né? E trazendo isso para a vida prática, eu tenho bastante dificuldade em ser organizada com o tempo e algumas outras coisas. E comecei a buscar relembrar de alguns exercícios que eu fazia, algumas práticas que eu fazia, algumas coisas que me ajudavam e voltar a usá-las, né? A partir agora desse conhecimento relacionado ao campo vibracional, a ordem a partir da nossa verdade. Então vamos lá. Uma das coisas que mais me chama atenção é que não é difícil de repente você organizar a sua agenda ou o seu espaço físico. É difícil a gente escolher prioridade. O grande desafio da desordem, né, da desorganização, pode ser emocional, pode ser um conflito relacional, pode ser... Ela vai participar, gente. Eu vou participar. Enfim, toda questão que tem algum tipo de caos, de confusão, está em desordem, né? E para que a gente possa se readequar com relação a isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quais são as prioridades. Porque se a gente entende as nossas prioridades, a gente consegue dar a devida atenção, energia, o tempo necessário para que essas situações sejam de fato vistas e reorganizadas. Eu fico pensando muito no que é prioridade, né? Então, quando eu tenho dificuldade de organizar meu tempo e paro para pensar e refletir, saio do automático, eu acho que o que mais me chama atenção é que eu tô dando prioridade para várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes não tô dando para aquilo que eu precisaria. Então, a definição do que é prioridade para você, a definição do que é importante, necessário e urgente, porque às vezes a gente está só apagando incêndio, só está vivendo nas urgências e esquecendo de trazer o que é necessário, o que é do dia a dia, a gente precisa fazer, ok, mas o que realmente é importante, né? O que você de repente quer pagar uma dívida e isso é urgente, mas o que é necessário fazer? Quais são as ações novas, quais são os comportamentos que vão mudar por conta disso e tal. Mas o que de fato é importante? É importante ter um planejamento financeiro. Essa é a importância, não é apagar a dívida, né? Apagar o incêndio, né? Não é pagar a dívida. Apagar a dívida é a urgência. Então a gente começar a discriminar quais são as nossas prioridades e quais são as nossas importâncias. Isso já traz uma ordem para o nosso campo energético, para o nosso espaço. Né? Claro, nem vou falar sobre limpeza de espaço físico, arrumar gaveta, arrumar todas as coisas físicas que você tem, arrumar armário, porque com tudo isso você vai tendo uma cara nova, um espaço físico novo para inserir um monte de coisa nova que realmente você quer ou não.
Mas falando mesmo nesse modo prático comportamental, acho que a coisa mais desafiadora é definir as prioridades, é conseguir entender quais são. E aí tem uma dica muito legal para a gente chegar nesse ponto de definição de prioridade, que é o seguinte: se você faz uma lista de ano novo, quem nunca, né? Aí você faz aquela lista gigante e não coloca nada em prática. Aí chega no final do ano e fala, nossa, tô mais frustrado ainda, mais acumulado ainda, porque eu não consegui colocar tudo isso em prática. E aí o ponto é, se você tem uma prioridade ao longo do ano, você tem 100% de tempo, dedicação, dinheiro e energia para essa prioridade. Se você coloca 2 prioridades na sua lista, você tem 50% para cada uma. Se você coloca 3, você coloca 4, né? 25 para cada uma. De repente, se você tem 10 prioridades, você vai ter 10% de tempo, dedicação, dinheiro, isso aqui, para cada uma. Ou seja, não presta atenção em nada, faz tudo, mas não faz nada, nada sai do lugar porque não tem foco. Ou seja, talvez seja interessante a gente começar a diminuir a nossa lista de metas para colocar mais energia, foco, vibração nessas metas. E quanto mais a gente trabalha uma meta com muita entrega, né? Escolha 3, por exemplo, você vai ter 33% de tempo, energia, dinheiro, foco em 3, por exemplo. Com isso, você vai reestruturando, pensando, por exemplo, eu fiquei pensando muito na mandala disso, né? Na geometria disso. Se eu coloco 3 grandes metas numa base geométrica, mandálica, como todo o fluxo vai girar. Então, se você coloca muita dedicação e tempo em algo realmente importante naquele momento, importante, não urgente, as outras coisas naturalmente vão se ajustando, vão se readequando, né? Eu não sei se ficou complexo, mas eu acho que organização é muito mais do que fazer lista, é muito mais do que definir se você vai fazer uma planilha no Excel ou na mão, se você vai contratar um coach, o que você vai fazer para se organizar, né? Do que doar roupa e comprar roupa nova, né? Organizar rotina, horário. Porque isso tudo não vai necessariamente te trazer felicidade, isso não vai necessariamente te trazer realização. Eu acho que a ordem, quando a gente fala em ordem e verdade, a gente está falando em campo geométrico pulsante, né? A geometria energética organizada, ela vai te trazer realização, ela vai te trazer abertura e fluxo. A ideia da ordem é o fluxo. Se você vai organizar seu campo sistêmico, é para ter fluxo. Se você vai fazer uma mesa radiônica, a gente só vai fazer o quê? Organizar, equilibrar o seu campo eletromagnético, os seus elementos, todas as áreas externas e internas. O que é isso? É a ordem de causa interna. É ordem, né? É reajuste. Então, eu fico pensando que só ficar criando metas que todo mundo usa, muitas vezes não são adequadas para você e para o seu estilo de vida. Eu não sou uma pessoa de bater ponto, não vou ser nunca na minha vida, né? Então eu percebi que a questão para mim não era simplesmente me organizar para entrar num formato e num padrão que todo mundo acha que é o certo. Para mim não funciona, né? O que me veio muito foi quais são as suas prioridades, né? Definir prioridade, então faz uma lista de prioridade. Depois filtra essa lista, coloca o que é importância, necessidade e urgência. E aí escolhe 3 para o ano inteiro. Na boa, gente, faz lista pequena esse ano para manifestação, porque você conseguindo realmente olhar para isso e manifestar, colocar foco, tudo muda, né? Então, definir como organizar o tempo a partir das suas importâncias. Como definir, né, suas prioridades, com quem se relacionar e por que se relacionar. Que tipo de conversa você quer ter com as pessoas, de interação, lugares e situações específicas que você quer viver. Como que está o seu trabalho hoje? Né? Às vezes a gente fala assim, eu nem sei o que eu quero resolver porque estou precisando mexer em tudo. Então mexe em uma coisa só. Porque geralmente quando a gente mexe em uma coisa direitinho, as outras todas já vêm como resposta. Eu vejo isso na mesa todo dia.
O mandala pessoal, a gente trabalha uma geometria específica para a pessoa, justamente para inserir todas essas áreas dentro de um campo organizado. A gente faz uma organização, um projeto de espaço interno, um projeto de emoções, pensamentos e campo espiritual, né? E materializa, traz para o corpo, para a verdade, para a matéria, para uma coisa palpável, a imagem codificada, né, em manifestação, a manifestação em matéria, porque isso é um tipo de ordem para a mente. A gente tira tudo da mente, tira tudo do sentir, coloca numa imagem codificada, organizada. Eu falo que a mandala é uma planilha redonda, né? Então, a minha sugestão é, se você escolhe, por exemplo, 3 prioridades para trabalhar. Uma é uma independência financeira. O que você precisa fazer para isso? Né? Poupar mais, mudar onde colocar esses gastos, fazer de repente um curso de planejamento financeiro, enfim, quais são as ações que você precisa ter, né? Quais são os lugares onde você vai investir, não só investir dinheiro, investir para aprender sobre isso, né? Vai fazer seus cursos, não sei o quê. A outra prioridade são seus filhos. São os filhos. Então, o que você pretende fazer? Quais são as ações para ter mais tempo de qualidade com os seus filhos, né? E aprender mais sobre isso, fazer mais relacionado a isso. A outra prioridade pode ser com relação ao autoconhecimento. Tem muita gente falando assim, esse ano eu vou cuidar do meu autoconhecimento. E demorou, né, gente? Precisa, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente percebe o que é criterioso pra gente, o que não é, o que serve, o que não serve. Porque todo mundo tá fazendo, todo mundo tá vivendo, todo mundo sabe tudo sobre como deve ser a sua vida, o seu relacionamento, sua vida financeira, a sua empresa. Mas ninguém sabe nada. A verdade é que todo mundo é muito palpiteiro, isso sim. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta. O autoconhecimento é autorresponsabilidade e liberdade. É liberdade de ser você, de saber quem você é, o que você precisa e o que você quer. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, como prioridade o autoconhecimento, eu sugiro, né, separa tempo, disposição, energia, dinheiro, tudo para fazer cursos, vivências, retiros, pequenas mudanças de hábitos diárias, participar de algumas técnicas, buscar prestar atenção até no momento em que você está se alimentando, como que você acorda, como que é a qualidade do seu sono. O autoconhecimento, ele integra tudo. Então, se você escolhe essas 3 coisas, independência financeira, né, melhorar minha relação com os meus filhos e o autoconhecimento. Eu quero focar no casamento, eu quero focar na minha casa própria, eu quero focar em processos de fechamento de ciclo. Qualquer que seja a sua definição de prioridade, de meta, faz a lista, né, de quais são as ações relacionadas que você vai precisar ter para cumprir isso. E você já vai ver que é muita coisa. Então, imagina se tem 10 metas, imagina se tem 15, entendeu? A sugestão é essa: defina quais são as suas prioridades, né? Faça uma lista delas e separe aí em importância, necessidade e urgência. Organização de espaço interno, organização de geometria energética, de vida e liberdade, sempre. Beijo!